Olá a todos! Eis-me here, né, no segundo Pod Lopes de 2025. Hoje é dia 9 de janeiro, né? E hoje eu tenho o prazer em receber Mara Maroca. Ela é jornalista, trabalha na Prefeitura de São Sebastião. Então nós vamos tratar ou falar um pouco de comunicação, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né, Mara? Exatamente. É nos comunicar, né? Como diria o velho guerreiro Chacrinha, quem não comunica se estrubica. se trumbica, isso aí. Tá? Então, a gente vai falar um pouco do geral, das falhas na comunicação. Né? A falha de comunicação ela pode incorrer em vários prejuízos, né? Ou várias coisas ruins, brigas inclusive. Né? Então, seja muito bem-vinda, Mara. Obrigada, Lopes, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês que estão aqui nos acompanhando, falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a parte de comunicação, e essa oportunidade que você me deu para estar aqui com você e também com os seus espectadores. Isso, eu acho que é você que está me dando essa oportunidade, né? Eu acho que a gente refina um pouco, eu fico até um pouco constrangido, como eu te falei, né? De, de conversar com uma comunicadora, né? Eu não sou comunicador, eu faço de conta somente. Não, isso eu agora gosto mais. você imagina para mim que estou aqui do outro lado. É esquisito também. É Então, meio estranho, porque você está tão sim. acostumado a entrevistar, a falar com as pessoas, que quando você chega do outro lado, você fala, ai meu Deus, e agora? Então, mas a característica do Pod Lopes é um pouco diferente, né? Eu trago as pessoas aqui como convidadas para um bate-papo, para uma conversa. É claro que em alguns assuntos eu preciso saber, né? Então, talvez a minha dúvida seja a mesma dúvida da minha audiência. Então, eu acabo fazendo algumas perguntas, né? Mas aqui é um bate-papo, né? Eu queria que você falasse um pouco do teu início, né? Desse uma pincelada. Você me falou que você se considera uma pessoa tímida, né? Mas você é uma comunicadora. Como é que fecha essa conta? Eu posso dizer também que eu seja uma pessoa tímida, né? Só que às vezes eu falo para as pessoas e eu acabo criando um personagem, né? Para poder afastar a minha timidez e trabalhar dentro desse personagem. Não que eu seja duas personalidades. Não, eu sou sempre a mesma pessoa, mas eu meio que crio um personagem para facilitar a minha comunicação. Mas fala de você, por favor. Então, é uma coisa bem estranha, assim, porque eu sempre me considerei uma pessoa tímida, assim, mais introvertida. Sim. Mas eu sempre quis fazer jornalismo. Não era fazer qualquer outra questão dentro da comunicação. Eu sempre quis ser jornalista. Sim. Desde que eu tinha assim, meus 13, 14 anos, o que é que você vai ser? Eu falei, vou ser jornalista. Não, vou ser repórter. Eu gosto. E eu comecei a perceber assim, que mesmo eu estudando, tudo, enquanto eu estava estudando, eu sou uma pessoa mais quieta, assim, dentro do meu canto, eu fico observando, se me dão uma abertura, eu falo, Amara, Sim. tá? Amara, pessoa cidadã. Amara Cirino, né, que é o meu nome de guerra, eu sinto que é uma pessoa, assim, um pouco diferente, porque, assim, para trabalhar dentro da área de comunicação, você tem que ir para frente. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes editores, trabalhei muito em jornal. E eles sempre falavam, eu preciso da notícia. Sim. Se vira. Eu preciso da notícia. E eu trabalhei numa época muito diferente da internet que nós temos hoje. A gente tinha que buscar, cavar, ir para a rua, amassar barro, literalmente fazer essas coisas. E então era assim, eu falava, gente, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar com a informação. Então eu preciso pegar essa informação. Então parece que dali surgiu uma outra Mara, né? A Mara profissional. Então é a Mara que saía, que em busca procurava, mas por que você não trouxe tal coisa? Aí eu tinha que correr atrás e pegar aquela informação. Então isso foi desenvolvendo uma questão de estar sempre procurando, que a gente dentro do jornalismo a gente tem o que, quem, quando, onde, como, por quê. São as regrinhas básicas do jornalismo, da comunicação, para você escrever um texto, para você fazer um texto de TV. Então era muito importante que se respondesse a essas perguntas quando você busca algum tipo de informação. Então eu falei, meu, tá faltando alguma coisa, isso. Ó, tá faltando tal informação. Você ligava, tinha que pedir desculpa. E esse trabalho, esse crescimento profissional é muito importante. Então hoje, por isso que eu falei com você, a Mara é tímida, a Mara Cirino, ela tem um outro comportamento. Se eu tenho que trabalhar, eu trabalho, vou aonde tiver que ir para poder correr atrás da notícia. E às vezes as pessoas olham assim e falei, não,
Sou eu tô no lugar, tô sentada, eu tô quieta, tô na minha. Se eu tiver com um grupo de amigos, tô com um grupo de amigos. Se conversar, eu converso, se não conversar, não converso. Eu acho até legal, por exemplo, às vezes eu viajava muito de ônibus, então eu via as pessoas conversando no ônibus, às vezes aquela viagem de 4, 5 horas e pá, pá, pá. Sentava no meu canto, às vezes eu ia lendo um livro, ouvindo uma música, dormindo, mas era difícil Você tinha ter um pouco essa mais de dificuldade de interação com as pessoas. interação, exatamente. Então eu ficava na minha. Então, aí às vezes fala assim, não, quem vai ser jornalista tem que literalmente ser uma pessoa que fala demais, que conversa demais? Eu acredito Não que não. necessariamente, Tem que gostar da Sim, profissão. perfeito. Eu falo assim, eu sou jornalista 24 horas. Se eu estou assessora, se eu estou produtora, que são características, são profissões dentro da comunicação São social, ramificações da da comunicação. área, eu sou 24 horas. Se eu estiver conversando com você e eu ver, estou aqui com você, se eu escutar um barulho diferente, eu já vou fazer assim. Falei, opa, o cérebro já fica, o que está acontecendo? É quase que um treinamento. Você está Aí daqui a treinado, pouco né? eu falo assim, ó, peraí, que está acontecendo alguma coisa diferente, eu preciso ver o que é. Perfeito. E eu gosto disso, sabe? Assim, essa curiosidade, até tô brincando, tava brincando com meu sobrinho, teve aqui esses dias, passou as férias aqui, e ele fala, é meu afilhado, Dinda, você é muito curiosa. Falei, por quê? Porque às vezes a gente tá falando, você pergunta, o quê? Falei, mas eu sou mesmo. Perfeito, Por quê? Por causa da minha Própria, profissão. é uma curiosidade própria da Própria da profissão. pessoa. E aí eu começo como chama? É uma curiosidade acadêmica, né? Jornalística. É isso. É uma coisa assim, a gente não fala que, ó, vou fazer isso. É natural. Sim. Então, pelo menos eu acho natural. Se eu estou andando na rua, se eu vejo um buraco, eu olho e falo, gente, isso aqui tá estranho. Eu vou ligar, vou mandar. Quando eu era repórter, que eu trabalhava em jornal, tinha muito disso, de fazer, de procurar, e eu olhava, falei, ei, tá acontecendo tal coisa. Alguém já sabe? Não, vamos falar, vamos procurar com a prefeitura, vamos procurar com fulano, vamos para tentar resolver. Porque eu, no meu caso, trabalhar com jornalismo é o lado social. Sim. Porque o nosso curso, no curso que eu fiz, era comunicação social com habilitação em jornalismo. Então, essa questão da comunicação social é inerente. Eu gosto muito disso, gosto de trabalhar com a população, que é uma coisa que me dá muito prazer, de você ver e de você saber que um problema foi resolvido. Sim. Entendeu? Então, esse lado de você ser o lado tímido e o lado profissional. Sim, perfeito. É isso. Não, bacana. E é interessante você falar isso, né? Eu tenho um radialista chamado Eli Correia. A molecada, os mais jovens não vão nem saber quem que é, né? Talvez ele esteja fazendo rádio ainda, né? Depois se enveredou para a política, acho que tem um filho até que é deputado, alguma coisa assim. Mas ele se admitiu tímido também, né? Mas só que ele trabalha num programa de rádio, né? Só tem um operador ali, como o João está ali, e o cidadão está lá falando para milhões, às vezes, de pessoas, porque ele era muito bem, assim, a audiência dele era fantástica, tinha um programa lá que ele lia a carta das pessoas que mandavam lá, né? Isso. Que saudade de você, é um programa espetacular, eu gostava, eu era garoto e já ouvia. E o interessante do rádio é que você pode estar fazendo o que você... Estou estudando, estou lavando uma louça, lavando um carro, ou trabalhando, e você consegue ouvir, né? Então, ele se admitiu, como eu te falei, tímido, mas era um cara de né, de um sucesso absoluto. Né? Reconhecido. O engraçado da rádio é que você conhece a pessoa pela voz. Pela voz, perfeito. Porque hoje é diferente, você vê, tem os estúdios que as pessoas montam dentro das rádios. Mas antigamente, quem é fulano? Você ouvia a voz falando, nossa, é fulano. Mas você não sabia quem era a pessoa, né? Se você vira a pessoa sem ouvir a voz dela, você não sabe, não associa. É um negócio louco. Mas é isso mesmo. A magia do rádio, né? A magia do rádio. O rádio é espetacular. Eu sempre gostei de rádio, desde garoto. Né? Rádio. Então, na realidade, eu costumo dizer que o carro, para mim, não precisa ter motor, não precisa ter pneu, não precisa ter nada. Tem que ter rádio. Automático. Eu ligo, o rádio já está ligado. Ainda bem, o meu também já liga, agora facilitou a minha vida. Né? Então, é espetacular. A gente tem alguns monstros do rádio aí. Haroldo de Andrade, eu acho que é a referência mais forte que eu tenho, porque eu escutava Haroldo de Andrade, da Rádio Globo, do Rio de Janeiro, quando eu era garoto, ia para a minha cidade lá e ficava ouvindo o programa Haroldo de Andrade, que também tinha todo um enredo, né, todo um roteiro assim, espetacular. Né? Ele também começava falando alguma coisa para alguma pessoa, né? Tipo um
texto de motivação, a pessoa estava passando alguma dificuldade, então ela era muito interessante, né? E a comunicação, na realidade, ela tem ramificações. Você falou que é a comunicação social, você pode derivar para o jornalismo pode derivar para o rádio, para a TV, para o jornal, para a revista. Isso, você tem os jornais, né, que a gente infelizmente hoje está se perdendo muito Sim. por conta da agilidade, né, porque antes você ficava esperando 5 horas da manhã o jornal chegar na sua casa. Folha de São Paulo, Estadão, Isso, o Globo. os seus jornais locais das cidades que tinham, os jornais tradicionais, Sim, além dos também. grandes jornais, tinha os jornais locais, Sim. que era, eu quero saber notícia da minha Isso. cidade, né? Imprensa livre, nós tínhamos Imprensa livre, aqui. eu trabalhei vários Muito anos bom. no Imprensa A gente Livre, podia né? falar um pouco da imprensa livre também. O Imprensa Livre foi assim, era a cara de São Sebastião, não tinha como. Você tem rádio, né, que também é uma característica assim imensa. A pessoa, assim, os mais antigos ainda ouvem rádio, os mais novos procuram ouvir mais as redes sociais, a internet. Sim. Você tem a TV, né? E aí você vai falar das características, que tipo de comunicação que cada um oferece, se é parcial, se é imparcial, se focada, por exemplo, Sim, só sim. em esporte, focada em música, em notícias internacionais. São várias características. Que aí você vai procurar o seu nicho, qual é aquele que você gosta, aquele que você se dá bem, aquele que as pessoas mais procuram. Então, é uma variedade. Mas o que aconteceu? Todos esses veículos, tipos de veículos de comunicação, eles quase que foram engolidos pela internet, pelas redes sociais, as mídias. Então, muitos tiveram que migrar para a internet. Só que o que a gente acontece hoje? Nos veículos tradicionais, a gente trabalha muito a questão de ética. Tanto que na época que eu fiz faculdade, ética era uma disciplina. Perfeito. Era uma disciplina que a gente tinha dentro da faculdade, porque isso é muito importante, porque você tá trabalhando com a vida de milhões de pessoas. Uma notícia mal dada ou inverídica, falsa, pode acabar com a vida. Só que a escola lá, a escola de base. A escola de base. A escola de base. Nós tivemos o caso mais recente de uma professora no Guarujá que foi morta, que ela foi confundida com uma pessoa do Rio de Janeiro e ela foi linchada. Perfeito. Então, aqui você trabalha o profissional de comunicação, eu vou te falar assim, pelo menos 90% tem esse entendimento. Quando você abre para as redes sociais, você perdeu o controle. É um território livre, selvagem. E as pessoas não estão preocupadas. Sumárias. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala, e até a pessoa que saiu daqui, vem para cá, ela quer like. Sim. Ela quer like. O like é o mais importante, não a informação. Aí essa informação, quando acontece esse tipo de coisa, se ela se espalhou, já é. Sim. Já foi. Eu tenho, por hábito, assim, uma questão que às vezes eu me preocupo. Falei, gente, será que está certa? Mas se eu não fizer isso, eu vou estar indo contra a minha profissão, contra o que eu acredito. Porque se eu vejo uma notícia que é fake news, eu vou lá e rebato. Eu pego a informação, pego o link e falo, ó, não condiz com a verdade. Sim. Se a pessoa não quiser mudar, mas pelo menos quem estiver acompanhando, vendo, vai saber, opa, tem um ponto de interrogação aqui. Sim. Porque é muito triste você pegar informações equivocadas que acabam dando com morte de pessoas, com brigas familiares, briga de colegas. É muito difícil hoje você trabalhar com o tradicional, entre aspas, e com um mundo que você não tem controle. Não existe controle com a internet, com as redes sociais. É muito difícil. Não. Então, às vezes, você pega um título de um texto, você olha lá, aí você vai lá ler. Ele não tem nada a ver com o que está no contexto. A gente já tinha essa dificuldade no veículo tradicional. Sim. E as pessoas, só que aqui as pessoas liam, aqui as pessoas não leem tudo. Sim. O máximo que a pessoa lê é o comecinho. É o começo. E olha lá. E você fez um começo, fez uma introdução para defender ou para rechaçar ou rebater aquilo. De repente olhou no começo lá e tirou totalmente fora de contexto. E tira a conclusão que é aquilo. Isso. Eu li um texto essa semana que eu falei para a pessoa, falei, você está equivocado. Você colocou o que você quis. Porque, primeiro, o título está errado. Eu li o texto e a pessoa, no texto, ela deixa claro que é uma suposição dela. Sim. O título aqui está
falando que Isso. é isso que vai acontecer. Eu Isso, fui ler e falei, não, ela acredita que pode vir a ser. Olha que situação. Eu acredito que isso pode acontecer. Não aconteceu. Sim. Então, se não aconteceu, não é Mas, fato. mas no próprio texto, ali no título, às vezes tem um ponto de exclamação, tem um ponto final, tem um ponto de interrogação. Então talvez seja um questionamento que o jornalista está querendo fazer para que as pessoas respondam. E depois ele vai defender aquilo, Então, né? mas dentro então do, tem que tomar muito cuidado dentro com isso do, também. do jornalismo, a gente não usa esse tipo de pontuação. É, importante falar. É importante, a gente não usa. Tá. Você seria o fato pelo fato. Articulistas, pode até ser Sim, que venha isso, usar talvez, ou não articulista, articulista. perfeito. O jornalismo o você articulista, tem que ele- dar informação. Sim. A informação no ou não seu título. Sim. Eu Isso, o não articulista, vou sim, dar a tá. minha opinião. Ah, se eu for dar uma opinião, eu vou fazer um editorial. Um editorial Isso. é a opinião do veículo. veículo. Ou então você citou Folha de São Paulo e Estadão, são veículos que falavam, minha linha editorial é essa. Acabou. Eles têm a coluna do leitor, Isso. ou articulistas que escreviam, a opinião do fulano não representa a opinião do veículo. Perfeito, claro. Então, tem muito dessa questão. Nesse caso específico, eu já li e já achei estranho. Falei, peraí, eu leio, se eu acho estranho, eu já vou atrás do contexto. Só que muitas pessoas fazem assim, não, saiu na internet, funciona, é isso daqui. Falei, gente, Sim. procura fontes oficiais. Sim. Ou fontes oficiais não é você procurar no Google qualquer um. São fontes oficiais São fontes mesmo, oficiais, de um perfeito. veículo. Você procura um governo, você procura educação. Perfeito. Agora, para você procurar o Joãozinho, quem é Então, o mas na Joãozinho? internet tem alguns mecanismos, eu acho que tem, .org inclusive, né? Fatos ou fakes, alguma coisa assim. Isso, boatos. Isso, exatamente. Então, mas não precisa chegar também só uma fonte, pode chegar Não, outras várias. fontes também. Não, mas são sites sérios que Que realmente hoje vão... procuram ajudar nessa Isso, é situação, tão porque está simples. muito difícil você trabalhar com as fake news hoje em dia. difícil demais. Está muito difícil e perigoso. Sim. E eu fico pensando assim nas novas gerações que estão vindo. Essas gerações que Sim. vêm, elas não têm esse hábito de procurar, de saber se é verdade, se não é. Eu, por exemplo, com o meu sobrinho, eu falava muita coisa que ele via, eu falei assim, mas precisa checar essa Checar na fonte. fonte, Eu não checar na posso nem fonte. muito falar com ele, mas ele tem 10 anos. Mas Sim. a partir do momento que eu vejo, se ele pergunta, se ele fala alguma coisa, eu falei, mas você viu se isso aqui está certo? Não, eu vi tal lugar. Eu falei, então a Dinda vai ensinar. Você precisa procurar em locais que são corretos. Então a gente tem essa preocupação de falar com a nova geração para que elas não achem que tudo que chegou aqui de bandeja está tudo certo. É muito preocupante para a molecada hoje. As jovens adolescentes são muito suscetíveis às informações que recebem. Então, Influenciáveis, né? Exatamente. Por isso que se criou uma figura hoje, e eu estou falando muito, né? Não, perfeito. Delícia esse assunto aí, meu Deus do céu. Você caiu exatamente no assunto que eu gostaria de tratar, que são as fake news, cara. E você a gente vai falar da falou- imprensa, ela é parcial ou não, é uma pergunta que eu quero fazer, mas continua, por favor. Você falou uma palavra certa, são influenciáveis. Quem é que hoje tem dominado as redes sociais? Os chamados influenciadores Sim. digitais. Quem são esses influenciadores? Eles influenciam, não interessa se é por bem ou por Bem ou mal. por mal, perfeito. É o que eu penso. Você E entendeu? sempre o que eu Então, penso. é muito perigoso. Legal. Tem milhões de seguidores. E aí? Sim. Qual é a responsabilidade social Isso. que você tem Perfeito. com os seus seguidores? Seus seguidores querem ver coisas certas, erradas, o que você faz na sua vida? Cada um tem o seu problema. Mas você tem que ter um cuidado com aquilo que você coloca, que você posta, porque a minha preocupação são os jovens hoje. Nós, adultos, já temos já uma temos nossa cabeça formada. personalidade. As crianças, A você grande começa maioria, a né? trabalhar. Só que quando você entra nessa fase da juventude, do pré-adolescente, até ele chegar na idade adulta, é uma fase muito perigosa. É uma fase que, assim, os pais têm que monitorar. Eu acho que os pais têm que começar a ensinar desde cedo, porque com 2, 3 anos você já está colocando o celular na mão de uma criança. Sim. Você acompanha 24 horas que essa criança está vendo? Não acompanha. Então, às vezes, a criança já está sendo influenciada ali atrás, mas está sendo influenciada por coisas boas Sim, ou coisas isso, ruins? coisas negativas, né? De repente aí acaba entrando num grupo fundamentalista aí vira, né, terrorista, um negócio louco. Tem alguns casos. Exato.
pequenos, poucos, graças a Deus, mas esse é um caso ruim, grave pra caramba. Mas tem outros também. De repente você está sendo aliciado por Um doente, um doente, maníaco e acha né? que é normal, porque a pessoa atrás da câmera, Isso, atrás da tela, ela pode ser o que ela quiser. Ela perfeitamente. acha que pode ser o que quiser. Perfeito. Tá. Então, assim, tem que ter essa preocupação com o que chega nas mãos dos nossos jovens, né? Sim. Digamos assim. E é uma batalha dura, uma Isso. batalha árdua, assim, que eu não sei nem como que a gente Tá. vai conseguir chegar num ponto comum. Perfeito. Então, eu acho que veio meio que à tona, né? E justamente pela agilidade, a rapidez, né, das redes sociais de disseminar qualquer tipo de notícia, né? Principalmente nos últimos anos. Não vamos nem entrar nessa questão, mas muitas notícias falsas, né? E que deturpam totalmente, ou denigrem a imagem de uma pessoa, denigrem um sistema, né? Eu quero continuar nesse assunto de fake news ainda. Mas eu pergunto para você, a imprensa, ela é parcial? Por que a imprensa, se ela for parcial, alguns mecanismos, alguns veículos de comunicação, se são parciais, por que são parciais? Eu acho que assim, não pode generalizar. Sim. A imprensa, você fala assim, a imprensa é parcial. Se eu falar para você que tem veículos que não são parciais, eu vou estar mentindo. Tem veículos que pegam hoje um nicho e eles vão seguir naquele nicho. Sim. O problema de ser Pra se parcial e sustentar, imparcial inclusive, né? é você tem que dar a informação, você dá o seu viés de acordo com aquilo que você acredita. Muito bem. Só que a informação não pode ser equivocada. equivocada. Se eu vou falar que teve um acidente, do meu ponto de vista, esse acidente foi provocado pelo buraco que está na prefeitura. Se você for falar, quem está na rua, se você vai falar, olha, teve um acidente, mas o motorista estava bêbado, aconteceu isso, isso. Eu estou falando da informação de um acidente. O lado que eu estou pegando, eu vou atacar, eu quero atacar a prefeitura. Eu quero atacar o motorista bêbado. Ou eu vou dar simplesmente a informação. Houve um acidente na rua tal, por conta de um buraco e de um motorista que estava dirigindo embriagado. Perfeito. Houve falha na fiscalização? Tem polícia fiscalizando, numa época que a gente vive, por exemplo, de uma alta temporada, que o cara sai bêbado da praia e apronta. Ah, não tem, tem muita gente. Tá faltando guarda. Se você for parar para analisar, você vai pegar diversos ângulos de uma informação, que eu posso falar desde o buraco que foi provocado, desde a falta de fiscalização, a falta de segurança, que o governo do estado não permitiu vir mais policiais, os policiais não têm equipamento de segurança para poder fazer o exame do bafômetro. Não, o motorista foi irresponsável porque ele saiu bêbado, ele não tinha condições de dirigir. Olha o leque que você abre para você falar, não, qual é o gancho que eu vou dar, como que eu vou me posicionar enquanto imprensa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você falou uma coisa, questão de recursos. Tem também. Se a pessoa tiver, porque um veículo hoje ele não sobrevive sozinho. Sim. Ele precisa de parceiros. E aí vai da análise dele se sim ou não. Eu recebo de tal local, mas a situação é muito grave. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de conta que não existe? Ou eu vou dar a informação pela informação, ou eu vou meter o pau porque o fulano não me ajuda. Sim. São N situações que são preciso de uma análise complexa com relação a isso. Não é fácil você se posicionar. Hoje, por exemplo... Se você recebe uma verba institucional, por exemplo, você não vai falar mal do governo. Mas eu já trabalhei, por exemplo, eu já trabalhei em veículos que recebia verba. Sim. Tá acontecendo tal coisa, eu ligar, falar com o meu editor, olha, aconteceu isso, isso, isso. Taca o pau. Faz. Sim. Porque era uma coisa muito grave. Existem coisinhas que são corriqueiras que um ou outro quer ficar pegando no pé. Existe isso também, como eu te falei. Hoje qualquer um pode fazer isso. Qualquer um pega um celular, filma, faz isso. Aí você analisa qual é o grau, quantas pessoas estão sendo atendidas ou deixando de ser atendidas por esse problema. Sim. Não, isso aqui é muito grave, isso aqui precisa ser denunciado. Tem pessoas que denunciam e colocam em risco a própria vida. Sim. Colocam, porque tem jornalistas que são bons, que acreditam, que vão atrás e são mortos. Sim. A gente tem
casos e casos sim, assim o que a caso gente vê no Brasil. daquele jornalista que foi, como que chama? O inglês lá que foi morto lá Também. no Amazonas, o Tim Tim Lopes, Lopes, Tim Lopes, Rio de isso. Janeiro. Então, você existe veículos que, não, vamos fazer. Mas o vamos fazer também existe, assim, a colocação da vida em risco. Quando você é um repórter investigativo, principalmente, você sabe que a sua natureza vai ser procurar informação e que você está se colocando em risco, porque infelizmente você não tem segurança, dependendo do que você faz. Sim. Né? E tem jornalista que vai, que cutuca. Tá fazendo errado? Não tá. Ele tá fazendo o que é a profissão o papel dele. o papel dele. Ele É que você tá dá indo. a imprensa, o veículo, né, a chefia dele dá autonomia para que ele faça aquilo. E talvez Ele ele buscar. consiga até, o veículo mesmo, se alguém questionar alguma coisa, fala, não, ele é meu jornalista, ele tem essa linha, eu não quero demiti-lo, e é isso. Não, e se o né? veículo, Agora, exatamente, o veículo ele tem, assim, buscar informações através de denúncias, que às vezes chegam denúncias gravíssimas dentro do jornalismo. Só que você tem que fazer o quê? Primeiro passo, apurar. Sim. Porque denúncia por denúncia, o jornalista recebe várias. Sim, sim. Peraí, isso é real? Então vamos apurar. Agora, não adianta eu receber uma denúncia e jogar essa notícia. Peraí, escola de A base. escola de base, então, é uma- uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade, é um crime. É um crime. Então, inclusive o jornalista fez uma meia-culpa, né? Escreveu até um livro. Eu não E sei saiu como até é um que é o nome. documentário, depois ele Documentário, falando, ele pedindo desculpa. Isso. É o... Eu não lembro. Peraí que eu vou lembrar o nome dele. Pesquisa jornalista da escola base pra gente aí, João. Eu tô lembrando ele, a cara dele tá aqui na minha frente, cabelo branco. Eu sei. E aí ele fez um meia-culpa Fez uma depois. Se meia-culpa, você assistiu o documentário, Então, mas o estrago que ele fez, você pode até pedir, mas como que vai reparar um erro desse, cara? Não se repara. Não repara. É como se você rasgasse uma folha de papel e fosse no 20º andar de um prédio e jogasse lá embaixo. Agora, beleza, vamos lá, você cata papelzinho por papelzinho, vamos colar e me traz a folha inteira aqui, cara. Então, Não dá. é muita responsabilidade. O jornalista, ele tem uma responsabilidade tamanha sobre qualquer notícia que ele publica. Sim. Você entendeu? Qualquer notícia que ele publica, ele tem que estar muito certo, muito coberto daquilo que ele apurou, se as informações são verídicas ou não, porque você destrói a vida, pode destruir a vida. Tem o caso, esse é o caso Nixon, dos Estados Unidos também. Sim. Isso, Valmir Salaro. Isso, é ele mesmo. Isso, exato. Então, eu assisti depois ao documentário, né? E foi bem aquilo, porque eu estava na época na faculdade quando aconteceu, e pra gente aquilo era um caso. Da escola de base. O Nixon, esse mesmo. Não, isso a gente aprendeu depois. Mas foi um caso assim, que qualquer escola de jornalismo, pelo menos até uma época, era um case que era falado, explicado sobre a questão de apuração das informações. Então, assim, a gente aprende que tem que ter todo cuidado, né? Isso. Então, essa parte de controle, por exemplo, o Chico Pinheiro deu entrevista para um podcast, eu não sei exatamente também, que a minha memória não está muito boa. Esses tempos, ele falou do tempo que ele passou pela Record, né? Que ele foi meio que censurado. Ele foi para lá com carta branca, ele podia fazer o que ele quisesse jornalisticamente. Ele tinha, sabe, realmente cartas brancas. Só que me parece que era a cobertura do Papa. Eu não sei exatamente se é a cobertura do Papa ou não. Só que a Record não queria que ele fizesse. Não podia. Não, eu vou lá, eu vou ouvir um lado, vou ouvir o outro também. Né? E aí ele colocou no horário nobre lá a entrevista dessa pessoa. Não sei se é o Papa mesmo, não é o Papa, é alguma outra situação assim. E foram lá, deram uma geladeira nele e mandaram ele embora. Justamente por causa dessa situação. Então, de uma certa forma, o jornalismo não é totalmente livre, é um pouco tendencioso. O Edir Macedo não quer falar da Igreja Católica, Então, isso que eu ia falar. Aqui, a TV Record, ela tem um nicho. Sim. Então, quem vai trabalhar na Record já sabe que, olha, ela é uma igreja, pertence a uma igreja que é uma igreja evangélica e eles nunca negaram isso. Nunca negaram. Então, você já sabe que ali, dependendo do que você for falar, porque assim, quando você trabalha num programa jornalístico, você tem um editor,
às vezes você tem a sua equipe de produção, às vezes você tem a equipe da TV. Então, mas ele foi como chefe de jornalismo, diretor de redação, diretor de jornalismo, né? Então. E com cartas brancas, então. Cartas, aí você fala Brancas até a página 5. Até a página 5, exato, porque ali você sabe que ela tem esse viés, Sim. ele tem esse viés religioso. Se você falasse assim para mim, olha, é a Globo, não, é o SBT, peraí, aí já fica uma coisa mais velada, mas Você a não Record concorda? sempre teve Então, você não esse concorda viés. comigo, Mara, enquanto jornalista, você que tem a obrigação de relatar fatos e acontecimentos, tem um acontecimento impactante para o Brasil inteiro. Como é que você vai deixar de relatar isso? Eu super concordo com você. Eu concordo. Eu, Mara, jornalista, concordo. Mas assim, eu não posso falar para você assim, mas a Record. Se eu trabalhasse na Record, eu ia saber. Eu falei, não vai, porque sempre houve essa característica. Sim. Aí falei, quem é que paga? Mas não é um pouco frustrante para você, jornalista? É É como frustrante se quando você estivesse sendo tolhida no seu direito de expressão, frustrante de liberdade, quando você- cara, por um salário. quando você tem você falou a questão da tolhida. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, ó, existe uma diferença entre você ser jornalista, você ser médico, você ser advogado. Você não está satisfeito, você é engenheiro. Você não está satisfeito com o que você está trabalhando, você vai sair, vou montar meu escritório, vou fazer aquilo que eu quero, que meu coração pede. Um jornalista, ele não monta um jornal, ele não monta uma rádio assim. Precisa de muito para você montar um veículo de comunicação. Eu sempre pensei é diferente, muito claro. com isso. Hoje, você tem uma opção, que é você montar um site. Peraí, esse site eu vou falar o que eu quiser. Mas mesmo que você vá falar o que você quiser, você tem que ter, primeira questão, ética, aquilo que a gente conversou no início. Tem que saber o que você está escrevendo, de quem você está escrevendo. Mas sou eu, ninguém vai me censurar. Você vai fazer a sua autocensura. Peraí, eu faço isso, eu tô certo? Eu quero falar que o Papa veio aqui, ninguém vai me impedir de falar. Eu quero falar que o Papa saiu aí na noite bebendo que nem louca. Opa, peraí, eu tenho que ter uma apuração. Perfeito. Então hoje eu tenho um veículo, que era uma coisa que era muito difícil de você ter até 10, 15 anos atrás, porque quem monta uma rádio? Você precisa de concessão do governo federal. Sim, sim. Não, Quem todo monta o processo, jornal? Você precisa de milhões, porque não é fácil você Entendo, ter entendo. papel, não é fácil você ter uma equipe para fazer uma produção. É uma mega de uma empresa. Eu sempre falei, quando eu trabalhei, falava pro pessoal, falei, gente, isso aqui é uma indústria. Começa com o jornalista aqui, termina com o entregador botando o jornal na casa do assinante. Então, passa por todo um processo. Então, antes era mais difícil. Hoje, se vê jornalistas que estão cansados da mídia tradicional que a gente fala, Isso. criam podcast, Então, tem muitos. criam sites com seus vários nichos. Porque eu falei, não posso falar, então eu vou criar Isso, um exato. site e vou fazer. Hoje é uma opção. Uma opção, Chico Pinheiro, Tramontina, a Cissa Guimarães é uma outra linhagem, ela é uma atriz, mas Isso. ela tem um veio de comunicação bacana, ela está na TV Brasil, tem alguns programas interessantes. Aí, né? Isso. Então hoje você ainda tem essa opção. Mas lá atrás, enquanto você trabalha Eu em entendo. grandes veículos, não é fácil. Às vezes aquela questão, se você é muito idealista, você seguir a linha editorial do veículo, então você vai saber, eu vou trabalhar aqui, peraí. Eu sei que a linha editorial é essa. Não, eu vou trabalhar nesse aqui, que tem uma outra linha editorial. Isso condiz comigo? Ou eu estou indo aqui porque eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro? Perfeito. Né? Então não é fácil não, viu? Então, a gente sabe que são os processos, né, o sistema de manipulação, ele é muito sutil, né? Foi o que você falou. De repente você dá várias empresas, a Globo, Record, SBT, Band, elas vão dar a mesma notícia, De mas formas cada diferenciadas. uma vai dar ênfase ao que ela quer que se dê ênfase. Ao De repente ele interesse. vai até falar do papo, você vai falar superficialmente lá, vai falar de outras coisas, tender mais para outro. Então, é esse entendimento que nós devemos ter. Eu não concordo com esse processo de demonização da Globo. Se a favor. Eu nem assisto Globo, nem assisto novela. Você não nem quer gosto. assistir? É simples, não Isso, assista. Não assista, mas não precisa ficar pregoando. Ninguém assista Globo não, lixo. E se você faz isso, é porque você está vendo. Ou É, você você tá vendo, claro. está sendo manipulado e você não Isso. entende que você está sendo manipulado.
manipulado. Alguém falou pra você que a Globo é lixo e você acha que a Acha Globo que é lixo. Mas Pode por ser que lixo que é? mesmo. Ah, não sei. Ah, mas você tá comentando. Por que você tá comentando coisa da Globo? Isso, Então perfeito. você tá vendo. Alguém tá te manipulando, você tá usando. É Isso. bobeira, gente. Você tem uma opção hoje, você tem um controle remoto. Perfeito. Não gosto da Globo? Não vou assistir. Não gosto da Record? Não vou assistir. precisa ficar Eu privando prefiro o nada. SBT. Eu vou assistir o jornalismo do SBT porque condiz mais. Beleza. Agora, a Globo é lixo. Por que você acha que é lixo? Tô te falando, A então- Record é lixo? Por quê? Isso. Porque alguém falou pra você que é, mas falou pra você por quê? Porque essa pessoa tá querendo Tem dominar a algum sua cabeça. interesse. Tem algum interesse. Exatamente. Então. Então, ou seja você, descubra aquilo que você gosta e não se deixe ser manipulado. É simples. Eu assisto, eu sou assim, por incrível que pareça, eu chego em casa, eu ligo a TV, eu vou passando de jornal Perfeito. em jornal. Porque você é eu vou ouvir jornalista. uma, eu vou ouvir outra, eu falei assim, essa notícia foi dada de tal forma assim. Falei, peraí, agora eu quero ver como é que vai Isso. ser no outro. É automático. Eu saí de casa, você falou questão de rádio. Meu rádio é ligado, quando eu saio de casa, nos jornais. Eu vou passando, esse horário está passando jornal na rádio tal. Eu escuto, aí eu passo para o outro, vou passando para o outro. Até não ter mais lugar que tenha jornal. Se eu estiver viajando, aí eu pego e coloco música. Mas nos horários dos jornais, eu gosto, eu assisto e eu vou verificando. Não é questão de, isso aqui falou isso, não. É automático. Eu gosto de ver, de saber o que está acontecendo. Eu entro na internet, eu leio uma notícia, falei, nossa, peraí. Aí eu vou em outra, falo, isso aqui já deu de outra forma. A TV, eu sou manipulada pela Globo? Não. Claro que Eu sou manipulada por aquilo que eu assisto, pelo aquilo que eu escuto e aquilo que eu absorvo e aquilo Isso. que eu deixo me levar. Falando, não, essa aqui não é minha opinião, mas fulano está falando. Perfeito. E é até interessante ver a Globo e você tentar perceber de que forma que ela quer te manipular. Eu até falar, eu gostava de assistir o Fantástico. Hoje o Fantástico virou uma revista de celebridade, que o cara é multimilionário, que o artista fez isso, que fez aquilo. Eu quero saber lá de artista, se ele tem dinheiro, se ele não tem. Eu quero que ele seja feliz. Você não, mas quantos gostam eu de sei. assistir? Então, Meu domingo, eu futilidades. passo Domingo Espetacular, Fantástico. Isso. Eu fico direto assim, também, dessa aqui eu não estou gostando dessa Isso, notícia. também, Eu é uma mudo coisa. para o outro. Você tem o controle. Eu passei, exatamente, Controle, eu tenho o controle controle. tá na nossa mão. Passou, não assisti. Peraí, hoje eu tenho oportunidade. Eu volto, peraí, Isso. parei daqui, deixa eu ver se aqui falou alguma coisa interessante. Bom. Não, É isso. não gostei. Então, todo mundo hoje tem um controle na mão. Você controla aquilo que você você quer quer assistir, o que você quer ver. Isso acontece com a internet. Sim. Você pode ver N portais de notícias e você vai ter N tipo de informações. Perfeito. Uma vez, hoje você tem que perguntar, prenderam um pai de santa suspeito Isso. de abuso, estupro. de mulheres Mas você, e porque até você crianças. falou, você está criando condições, porque é suspeito. Por que não dá o nome? Por que isso? Falei, gente, Isso. não, por que nós não damos nome? Tem Ele é veículo que suspeito. vai dar. Sim. Ele é suspeito, ele não foi condenado, ele pode ter sido pego em flagrante. Flagrante, Se o advogado conseguir provar que não foi assim, Ele vem e te processa, de repente. Te até. processa. Eu vi que o Radar Litoral até tomou o cuidado de borrar o rosto o dele. rosto tem todo um cuidado. Por quê? Porque até a prova final, até o juiz falar assim, não é culpado, Sim. aquela pessoa ela é suspeita. Depois ele é acusado, depois ele é condenado. Existe uma diferença muito gritante. Por que não coloca o nome? Porque justamente a gente não tem. Coloca as iniciais Outra no coisa, máximo, né? que eu sempre brigo com pessoas que não são da imprensa, que entraram, que vê a rede social, vê a internet, como um canal livre para colocar. Sim. Suicídio. Suicídio, perfeito, Jornalista perfeito, que é legal, jornalista não divulga Não divulga suicídio. suicídio. Por quê? Mas por que não? Porque suicídio é um momento da pessoa. Ela não foi vítima de um crime. Quando você é vítima de um crime, você tem uma outra posição. Sim. Entendeu? Mas é muito triste para a família, é doído quando a família é assassinada, alguma coisa. Mas o suicídio é uma coisa muito... A gente só dá, em último caso, se for uma pessoa pública. Não, é diferente. Deus Mas me talvez livre. nem comente. Fala que ela morreu, mas não fala nem... Não, mas como foi. se for uma coisa muito gritante, o presidente, o jogador de futebol foi encontrado morto. Tem gente que ainda fala assim, foi encontrado Vargas, morto, Hitler. mas hoje ainda tem esse cuidado. Foi encontrado morto, não se sabe o que Isso. aconteceu, mas fica aquela entre Todo aspas, mundo se foi, se desconfia que foi aconteceu, suicídio. sim.
Mas uma coisa que não tem como, que você falou do Getúlio Vargas, que ele se deu um tiro, é Não, só difícil. que ele era uma Agora, figura pública, o né? Joãozinho, que tá lá, que tá mal, tal. Gente, é uma oração para a alma dele, para a família. E não temos que divulgar que fulano está tentando pular lá de cima da coisa. Meu, é uma prerrogativa de cada um. E aí, às vezes, tem que falar, galera, não dá tentativa de suicídio. Primeiro porque você estimula, Sim, também. né? Você tem os familiares, você tem aquela pessoa que estava sofrendo, porque para ela cometer um ato desse, é um ato de É sofrimento. a dor da alma, né? Uma depressão Isso. profunda, síndrome do pânico. É onde eu. Agora eu não consigo. É aquela coisa que eu falo assim, é onde a gente fala, eu sempre bato na tecla, ética. Ética. A questão da ética é muito importante. Eles não conseguiram, mas ainda tem muitas coisas para fazer. Que o Sindicato do Jornalista queria criar o Conselho Regional e Federal de Jornalismo. Não conseguem fazer isso, porque ainda assim é difícil, mas tem o Código de Ética, de conduta do jornalista. E esse código ele funcionaria muito bem se houvesse o conselho, como há o conselho de medicina, como há o conselho de enfermagem, tem o conselho dos engenheiros, não tem? Se acontece alguma coisa, quem é que vê se aquilo foi feito de forma correta? Sim. São os conselhos. Então, para mim, tinha que ter o conselho de ética, o Conselho Nacional dos Jornalistas. E assim, porque pode falar assim, qualquer um pode ser jornalista. Não é qualquer um pode ser. Você pode escrever, sem problema nenhum. Você pode falar, você pode ter esse programa, mas você tem uma responsabilidade civil quando você coloca outras pessoas envolvidas, perfeito. né? Não, essa eu já tinha percebi isso há muitos anos, que existe realmente um código de ética do jornalismo, né, da comunicação, de não se falar em suicídios. Eu percebo isso, é fato. Né? E a gente fica só ali, será que aconteceu ou não aconteceu? A gente sabe que aconteceu, porque são pessoas próximas da gente, mas não sai, isso é bacana. Né? E agora, voltando a falar na Globo. Então, a Globo tem o tamanho que a gente dá para ela. Qualquer veículo de comunicação tem o tamanho que a gente dá para ela. Esses influencers sociais, eles têm um tamanho que a gente dá para eles. Estão ganhando dinheiro porque a gente está fomentando essa coisa ruim. Né? Futilidades, banalidades. E os caras estão... É isso que dá dinheiro? Os caras estão errados? Não estão errados, não. A Globo está errada? Também não está errado. É você que não deve assistir novela. É constrangedor você assistir novela com a tua mãe na sala, do teu ladinho, ou da tua filha, e aí tem uma novela lá que os caras vão fazer o que todo mundo sabe que eles vão fazer, mas que não precisava falar, que a gente já sabe que eles vão fazer. E constrange. Eu do lado da minha mãe aqui, não tem jeito. Então não dá para assistir novela. Né? A última novela que eu assisti foi, acho que, A Rainha da Sucata. Nossa, faz tempo. Faz tempo. Foi tão indigno que eu falei, o cara no Rio de Janeiro, um vereador lá, morreu com uma pedrada na cabeça. O cara tava lá na favela, no Rio de Janeiro, e vai morrer com uma pedrada na cabeça? Ele tinha que morrer com a cabeça estraçalhada, assim, pum. Aí seria mais fácil. Aí eu ia acreditar em novela. Então, daí eu falei, não acredito mais em novela. Mas a novela não é para você acreditar. É um mundo à parte. É uma fantasia. Essa fantasia da pedrada... Se você colocar... É uma fantasia, porque muitas das coisas que acontecem, você olha assim, é a mesma coisa filme. Sim. Eu vejo, teve uma vez que eu assisti a um filme, como que era o nome do filme? Com o Tom Cruise. Eu lembrar assim, a cena, ele tava lá pulando de um lado, com a mão pulou do outro lado da pedra. Eu olhei, eu levantei e saí. Falei, gente, ele tá mexendo com a minha... pedra, assim, Isso, e com pulou da assim. outra. Como é que era? Que máximo? Eu levantei do cinema... Qual que é não é era. Do Tom Cruise? Eu levantei e saí do cinema. Falei, peraí, agora mexeu com a minha inteligência. Falei, não, peraí, deixa eu levantar. Depois de muitos anos eu consegui assistir na TV. Mas naquele momento no cinema, eu levantei... E saí, falei, não, gente, pelo amor de Deus, você pega uma pessoa real tentar fazer isso, olha a situação. É verdade. Então, assim, eu sei que é fantasia, mas tem coisas que também não dá para mexer com a nossa inteligência. Extrapolar. Mas, é abusar da assim, nossa a gente inteligência. sabe, novela, eu raramente hoje assisto, porque acaba o jornal, eu tiro de um, passo para o outro, passa para minhas séries, até o último jornal, mas na novela eu já... Foram-se os tempos que você assistia novela. Não sei se vai lembrar Coração Alado, Baila Comigo. Meu Deus. Olha essas novelas, cara. Eu lembro de ficava lá. Escravizaura. Essas coisas assim. Escravizaura faz uns 1000 anos que passou, mais ou menos. E continua passando. Vira e mexe e passa. Então, mas isso é uma novela, né? Agora não tem novela. Agora não, agora perdeu um pouco até o
o sentido das novelas, que você totalmente. torcia Nem para um, passo perto. torcia para outro, né? Mas acho que a gente vivencia muito isso, né? Nós somos muito influenciados. É que a gente está então, com relação, a gente trata muito de comportamento. Eu concordo a gente tratar, mas não assim, misturar comportamento com política, por exemplo. Né? Se o cara tem o comportamento dele lá, tal, vocês sabem do que eu estou falando, né? E realmente, em termos comportamentais, se as pessoas forem né, tomar como exemplo o que acontece nas novelas, na Globo, não dá mesmo, né? Não. Então, né, show aí da Anitta, inclusive a própria Globo censurou esse show que a Anitta fez, algumas frases e tal. Mas, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Então é melhor a gente, em outro momento a gente trata disso. Eu queria voltar, assim, só para a gente dar uma repassada na perversidade, no prejuízo de uma fake news, por exemplo, de uma notícia falsa e as pessoas que propagam sem checar a fonte. Porque você também está sendo, né, culpado. Você pode denegrir, você pode matar uma pessoa com uma notícia falsa. Fake news mata. Mata. Teve uma moça que... Eu vou falar por cima, porque às vezes eu não fico pensando que as páginas de fofoca. Mas teve uma moça que estava envolvida com um influencer, e aí terminou, e aí uma página de fofoca deu a notícia que ela não sei o quê. A menina ficou tão mal que ela se matou, uma menina de 20 e poucos anos. Sim. Não sei se você lembra desse estrutura caso. psicológica Não teve. Então, para suportar isso. É a tua imagem. Ela falou, pô, agora como é que eu vou sair na rua? Eu vou ter que mudar de cidade, eu vou ter que... Acabou com a vida da pessoa. fake news mata. Que as pessoas ainda não entenderam. É isso. Você não chegou na pessoa com uma arma, nada. Você mexeu com a integridade física da pessoa, mental. E hoje o ser humano está com o psicológico muito abatido. Muito abalado isso. Muito abalado, exatamente. Para algumas coisas você precisa ser muito forte. Olha que ninguém é tão forte assim. Então você tem que ter uma estrutura familiar, uma estrutura de vida para você suportar coisas que tem gente que não está nem aí. Sai publicando qualquer coisa e pô. Tem gente que gosta de aparecer. Claro. E às vezes planta notícias falsas para tipo assim, pense, tá falando, fale mal, mas fale de mim. Isso. Só que isso atinge outras pessoas também. E é difícil você falar isso, entender isso, porque infelizmente não é uma grande maioria, mas é uma maioria que acaba influenciando outros que estão lá atrás da telinha vendo esse tipo de situação. Perfeito. Então não é ser hipócrita com relação à situação. É você ser bem clara e objetiva, que tem coisa que você olha assim e fala... Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Para. Agora tem gente que fica lá, você viu isso? Isso. Falei, você acreditou? E tem outras pessoas que falam assim, que compartilham, né? Que difundem isso, fala, pelo sim, pelo não, eu vou compartilhar. Fala, não faz isso, não. Pelo sim, pelo não compartilhe, cheque a fonte, veja se é verdade. Exatamente, não compartilhe e ainda fale, isso é fake. Isso, eu não falo. Não vale a pena. Isso é uma das únicas coisas que eu refuto na internet, não que eu até sou bem participativo, eu tenho muitas publicações, mas não quero entrar em celeuma, sei lá, se é verde ou se é amarelo, não quero porque não dá, né? Eu tenho que me nutrir de argumentos para poder rebater. Mas se a pessoa não ouve argumento, então também não adianta. Não que eu seja uma sumidade, eu não sou nada, eu sou um Zé Ruela, não terminei nem a quinta série, só para você ter uma ideia. Mas a fake news, ela é muito antiga, na época do e-mail ainda. Eu já contei esse caso aqui, da Procter & Gamble. Procter & Gamble talvez seja o nome social da Gessileve, que faz pasta de dente, sabonete, Zerigdum e tal. Aí surgiu uma notícia lá que o CEO, né? CEO é um nome bonito, que o gerente, o dono, presidente, né? Mudou de nome agora. Superintendente multinacional local da Procter & Gamble teria feito pacto com o capeta. Aí o e-mail, só num ano eu já recebi umas 10 vezes. De vez em quando ainda vem esse e-mail ainda, né? Talvez eles vão transformar agora em WhatsApp e vão mandar também. Que ele teria feito pacto com o capeta, com o caminhão, né? Com o diabo. Aí não vai, disseminou. A comunidade evangélica falou, não usa mais sabonete, não usa mais... Né? Aí eu falo para todo mundo, eu não entendo, mesmo se ele tivesse feito, não há comprovação, não há entrevista, não há filmagem, não há depoimento, não há gravação, não há nada de que ele tenha feito isso. A quem está servindo? Ao concorrente dele essa notícia falsa. Quem plantou? Então, quem planta notícia falsa está querendo alguma coisa em troca. Se você fala mal de um,
é para beneficiar o outro. Então, não divulgue notícias falsas, né? O cara da Procter Gamble não tem essa comprovação. E mesmo se ele tivesse feito pacto com o capeta, eu tenho que lavar as coisas aqui e tal, né? Escovar os dentes. Eu vou ficar assim, porque o cara fez pacto com ele. Ele que fez pacto com o capeta dele lá. Já não tô nem aí com a do Brasil. já começa por esse tipo de notícia. Falei, gente, inteligência. Aliás, falar nisso é outra preocupação, inteligência artificial. Que é uma inteligência artificial que está ficando muito verdadeira, que está ficando cada vez mais perigosa. É bom para algumas coisas, é sempre assim, sempre é bom para alguma coisa e é ruim para outra, porque hoje em dia você já não está sabendo mais o que é verdade e o que é inteligência artificial. Loucura, a gente tem que ter muito cuidado com loucura. isso, Tem que né? tomar cuidado. E por isso cheque mesmo, né? E alguém está fazendo isso, né, colocando imagem de algumas pessoas conhecidas para vender para algum produto, para dar algum tipo de golpe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então é informação, a gente está falando de comunicação aqui, mas é informar. A informação é luz, né? O que é a luz? É a falta da ignorância, a falta de trevas, né? E é isso também, a pessoa não precisa ser uma sumidade, nada, mas haja com responsabilidade nas coisas. João, quanto tempo a gente tem? 50 minutos. Meu Deus do céu, 50 Olha minutos. isso, passou rápido, Passou hein? rápido demais. É um papo tão agradável, tão É interessante. gostoso, eu gosto de falar dessa área. Eu acho que é isso, eu acho que eu consegui tratar com você, né, extrair de você o melhor e o que eu queria realmente passar pelo nosso público, para a nossa audiência. Então, eu agradeço. Se você quiser fazer mais algumas colocações, fique à vontade. E é um prazerzão recebê-la aqui. Eu agradeço ao convite de estar aqui, falar de uma área que eu gosto bastante. Eu acho que a gente, assim, tem que estar sempre ligada nas coisas que estão acontecendo, conectada, sim. Fazer papel de trouxa, não. Por quê? Sim, não. Por quê? Nós somos pessoas inteligentes, nós viemos para esse mundo com a capacidade de você discernir o que é certo e o que é errado. Quando você deixa de fazer isso, você está sendo conivente. Então, ou você está sendo preguiçoso de pensar. Sim. Então, é importante para você que está nos assistindo, está em casa, percebeu alguma coisa que está muito fora da casinha, desconfie, coloque o ponto de interrogação na cabeça e fale, peraí, eu vou compartilhar isso ou eu não vou? Está correto ou não está? Isso aqui está querendo prejudicar alguém? Porque se estiver querendo prejudicar alguém, se você sentir isso, você pode ter certeza que se o teu coração está mostrando que tem alguma coisa errada. E assim, nós não podemos ficar sem comunicação nesse mundo, porque senão vai ficar todo mundo um monge, sem falar com ninguém. Só precisamos entender que a comunicação, ela muda a cada dia, a cada hora. Eu fico impressionada quando você está com uma coisa nova, na parte de tecnologia, que a gente demorou tanto tempo para sair do orelhão para o celular. Hoje você não sai do celular, você quer sempre um celular mais novo, você quer se comunicar melhor. Então, assim, as coisas estão chegando com muita rapidez. Às vezes a gente não tem tempo nem de pensar. Nem de pensar, o que é isso? Para que serve? O que eu vou fazer com isso? A mesma coisa, as informações nas redes sociais, elas chegam na mesma velocidade. Tem pessoas que trabalham na Dark Web, né? Que é lá escondido para disseminar o que é errado, para disseminar. Então, gente, vamos pensar. Vale a pena? Tá certo isso? Eu estou sendo passada para trás, eu estou sendo ingênua? É uma questão para se colocar aí e você analisar quando você receber alguma notícia no grupo de WhatsApp, no grupo da família, no Instagram, no Facebook, onde você receber, desconfia se aquilo colocou uma pulguinha atrás da sua orelha. Isso, perfeito, é isso. Você resumiu assim com muita propriedade o que é realmente essa fake news, né? E essa frase que você falou, a fake news mata, vai ser o tema do nosso programa. Você concorda ou não? Fake news mata. É isso, acho que isso está perfeito. mesmo. Está perfeito. Eu agradeço aí a audiência de todos, né? Como sempre, né? Eu tenho uma audiência, né, mais fiel, né? Uma meia dúzia de pessoas. Que estão sempre acompanhando, fiéis. Ainda tem uns 10 inscritos mais ou menos. Então, se você gostou, compartilhe, né? Curta, né? Ou também pode dar um dislike, por mim, não pela Maroca. A Maroca é espetacular, tá bom? E se inscreva ainda, que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá bom? E obrigado pela generosidade dos compartilhamentos. Grande abraço e a gente volta na semana que vem. João, posso terminar esse programa? Pode, Ló!
Nada. Obrigada pelo Obrigado. convite. Obrigado a você pela Obrigada. presença.